Oi, Misses! Eu sou a Bárbara Zanata da Miss Purse e hoje estou aqui novamente com a minha convidada especial, Maíra Chamas. A Maíra, ela é uma grande amiga e também nutricionista. Hoje vamos falar sobre um assunto até de certa forma polêmico, que são abordagens que você não deve utilizar com o seu filho. Antes da Maíra se apresentar e da gente começar esse assunto, quero mostrar para vocês a nossa carteira Chloe Miss Purse. Essa carteira Chloe é uma carteira muito compacta, cabem diversos cartões, tem espaço para dinheiro, para documento. Essa carteira Chloe é a nossa campeã de vendas, é de couro legítimo e nós temos diversos modelos maravilhosos de bolsas de couro legítimo no nosso site. O link vai estar aqui na bio, então acesse e confira. Então, Maíra, se apresente para as misses. Meu nome é Maíra Chamas, eu sou nutricionista de formação há 10 anos, eu atuo na prática clínica por todo esse período. Então, temos bastante experiência aí, bastante história de consultório para compartilhar e agregar bastante informação. Exatamente. E a Maíra, ela tem nutricionistas que às vezes escolhem especificamente um nicho, mas a Maíra, ela atende de forma ampla, desde crianças, idosos, quem vai competir, quem não vai, quem tem uma vida normal. Seres humanos. Terrestres, ela está atendendo. E aí nós achamos legal esse assunto, porque é algo que nós crescemos com isso. E ainda faz parte da nossa realidade hoje. Sim. Nós ouvimos muito, às vezes até a gente se pega falando isso. Inconscientemente. Temos crenças aí que foram colocadas na nossa história de uma forma muito precoce, né? Os nossos pais, os nossos avós, eles obviamente fizeram o melhor que eles podiam com as informações que eles tinham na época. Mas isso gerou na gente uma série de comportamentos que a gente pratica de forma inconsciente. Vou dar aqui alguns exemplos que eu acho que todos nós já passamos por isso. Por exemplo, quando a criança tá comendo e o pai ou a mãe chega e fala assim: você não vai levantar da mesa enquanto você não limpar o prato. A criança, ela já cresce com essa crença que ela precisa terminar de comer tudo que tem no prato, independente da saciedade dela. Quando ela se torna um adulto, independente do cenário que ela estiver, ela vai querer comer o prato inteiro. Então ela não vai saber respeitar os sinais de saciedade que ela tem. Então ela vai no restaurante, ela pode estar na metade do prato e já estar saciada. Mas por essa crença que ela precisa terminar de comer porque tem alguém passando fome, ela vai comer tudo. Isso vai gerar um comportamento de comer cada vez mais. Outra frase que também que os pais usam muito, que eu falo bastante com as mamães no consultório: doce só de final de semana, bolo só em aniversário, refrigerante só no final de semana. O que a criança entende? Pô, se eu vou comer doce só no final de semana, se eu vou comer bolo só em aniversário, então isso é legal. Quando eu tiver liberdade de escolha, eu vou comer sempre. Então, todas as vezes que um adulto quiser fugir daquele cenário que ele tá, ou por estresse, ou por algo que esteja acontecendo, ele vai buscar esse conforto na comida. A comida vai ser uma forma de recompensa para ele não se sentir mais tão ansioso. É a comida que abriga. É onde nós falamos da questão de hábitos saudáveis, isso fazer parte da vida da criança, da rotina da criança. Eu e a Maíra, nós até falamos isso num vídeo anterior, nós tínhamos uma loja de alimentação saudável, fomos sócias, e tinham pais que iam com os filhos e os filhos não queriam chocolate, mesmo que era chocolate zero açúcar lá, mas a criança já queria salada de fruta, a criança não se importava com doce. Por quê? Porque fazia parte da rotina dela. Se ela quisesse um chocolate, os pais iam falar, tudo bem, porque não faz parte ali da rotina dela, né? É uma exceção, não é uma regra. Então, realmente, isso ser implementado desde sempre, a mãe e o pai não vai ter tanta preocupação. E de uma forma leve, né? Não colocar esse peso todo no alimento. Induzir a criança a associar, porque a gente associa a nossa geração, ela associa a nossa geração 30 a mais ali? 30 um pouquinho mais.
ela associa brócolis, frango, salada com dieta. E dieta é associado com uma coisa restritiva. Sim. E não precisa ser assim. Quando a gente introduz a ideia, desde muito cedo, na criança, de que a alimentação saudável é uma coisa natural e é tão boa quanto o doce no final de semana, que não precisa ser excluído, aí naturalmente a criança vai conseguir fazer essas escolhas. E é muito importante que o ambiente familiar esteja direcionado para esse cenário. Porque não adianta você falar para o seu filho que brócolis é legal se você está comendo pizza. A criança, ela não vai fazer o que você diz, ela vai imitar o que você faz. Os nossos pais, quando nós somos menores, eles são a nossa verdade, a nossa crença, a nossa religião. Então, o que eles falarem é lei. O que eles fizerem é lei. Então, se você tem hábitos saudáveis, naturalmente, o seu filho ele vai ser conduzido a ter hábitos saudáveis também. Seja exemplo. Seja exemplo. Né? Eu falo por mim, a Alice está com 7 meses hoje, e com 7 meses, como ela já come, se alimenta realmente com as refeições, ela fica olhando o que a gente come e ela fica com vontade. E eu falo pro meu marido, olha a importância de aqui em casa nós termos esses hábitos saudáveis, porque tudo que a gente tá comendo, tá tudo bem ela experimentar. Sim. Porque eu tô comendo uma fruta, eu tô comendo um arroz, eu tô comendo um frango, então é algo que eu dar um pouquinho pra ela, não vai ter problema. Então, realmente, isso está no nosso âmbito familiar. Isso é algo normal para nós. E ela vai criando memórias afetivas com esses alimentos. Desse ambiente familiar, dessa coisa gostosa, acolhedora, com os alimentos saudáveis. Agora, se esse acolhimento só tiver quando tiver pizza, quando tiver lanche, quando tiver algum doce inserido, quando tiver uma recompensa, na vida adulta ela vai sempre associar esses alimentos a coisas boas e ela sempre vai fugir para esse tipo de alimentação. Como falam, o proibido é mais gostoso. O proibido gera curiosidade. O proibido gera curiosidade, então se for algo, né, assim, inserido desde sempre naquela casa, inserido para a criança, de forma natural, para ela vai ser normal comer saudável. Não é algo que você tenha que se preocupar, meu Deus, comer um brigadeiro, não. Tá tudo bem, porque é uma exceção, é de vez em quando, é de vez em nunca. Então, como é um assunto que merece importância, merece destaque, porque a gente está vivendo um quadro nunca visto antes no Brasil de crianças sofrendo com obesidade. O Brasil, ele é o segundo país, a gente só perde para os Estados Unidos, em obesidade infantil e obesidade na fase adulta. E a gente está caminhando também para ser o primeiro lugar em doenças cardiovasculares que estão associadas ao excesso de peso, aos hábitos saudáveis. Então, é um assunto que a gente precisa parar e olhar, porque as nossas crianças estão ficando... Eu atendo no consultório crianças também, crianças com colesterol elevado, com pré-diabetes. A gente está num cenário bem preocupante. Esse assunto ele merece bastante atenção. Uma atenção especial. Porque no dia corrido, né, para os pais é muito mais prático colocar no lanche da criança o que já está pronto. Então é o suco de caixinha, é o biscoito, é a bolacha, é o salgadinho, é o que é mais rápido. Só que um dia a conta vai chegar, porque os pais ainda têm, mas meu filho é saudável, meu filho é magro, meu filho tem energia, mas um dia essa conta vai chegar. Na época dos nossos pais, dos nossos avós, era tudo muito mais saudável. Por quê? Porque tudo, os pais, as vós, elas cozinhavam, elas faziam, não era tudo enlatado como é hoje, essa praticidade de fast food. O ambiente era muito diferente. Então hoje a gente ter uma organização em casa com todos esses lanches, ensina a criança, não veta ela de mexer no alimento. Sim. Coloca ela, pede ajuda. Lava esse brócolis, lava essa fruta. Ela já ir se conectando com o alimento, isso é importante. Os pais, muitas vezes, como eles não têm tempo, eles acabam forçando a alimentação também. Sim. E aí a criança não aceita e eles vão pro mais prático. Então deixa a criança à vontade com a comida. Isso no futuro pode gerar um trauma. Sim. Se você fica forçando muito sem
ter feito a introdução da forma adequada, isso pode gerar um trauma no futuro e a criança não aceitar a alimentação. Às vezes os pais querem consertar algo que eles mesmos fizeram e não perceberam. Então deixa a criança, os pais aí, as mamães e os papais que já começaram de uma forma não tão legal, né, não tão voltada para essa parte da alimentação saudável, não tem problema. Mas agora deixa a criança entrar em contato com o alimento. Vai fazer uma preparação saudável, pede ajuda. Pra ela ter interesse. Pra ela ter interesse e conhecer aquele alimento. Quando ela conhece, ela não tem medo. E aí ela mesma vai criando curiosidade e vai querer provar. Então dá pra rever. Quem tá começando agora, começa do jeitinho certo. Quem não conseguiu fazer essa introdução da forma correta, tá tudo bem. Dá pra começar agora, dá pra reorganizar. E deixa a criança entrar em contato com o alimento para que ela conheça aquela alimentação e não seja algo desconhecido. A criança ela é curiosa e naturalmente ela mesma vai provando, ela mesma vai querer experimentar e vai criando afinidade com esse alimento. Gerar desejo, fazer a criança gerar o desejo, a curiosidade sozinha, mas com a sua ajuda ali, com toda a maestria. Então é isso. Hoje nós falamos de um assunto bem importante, que é esse assunto da alimentação saudável, como abordar isso com as crianças. É um assunto que daria 1 hora aqui de vídeo, mas nós tentamos resumir para não ficar um vídeo muito extenso, muito cansativo. Mas deixa aqui nos comentários se você tem dúvidas, a Maíra vai ficar à disposição para responder todas essas dúvidas. É um assunto bem bacana, quem é mãe às vezes não sabe como introduzir essa alimentação, porque não faz parte da realidade dela, e às vezes ela quer mudar a realidade dos filhos, mas ela não foi condicionada a isso. Não tem informação, né? Não tem informação. Então deixem aqui suas dúvidas. Se você gostou desse vídeo, já dá o seu like, compartilha com as amigas, com as mamães, se inscreva no nosso canal. Toda semana temos 2 novos vídeos aqui no canal do YouTube e espero a Maíra no próximo vídeo para continuarmos aí com novos assuntos. Beijo, misses, até! Tchau, tchau!